E a ideia básica é que a saúde pública foi militarizada e os militares foram transformados em uma espécie de fachada de saúde pública ou Vila Potemkin. De modo que eles estão usando linguagem de saúde pública e leis de saúde pública para realmente realizar uma campanha militar. E eu não a chamaria de vacinas do Derodi, eu a chamaria de armas do Dodi. Então eu a chamo de Kill Box, porque a primeira pista que tive foi a entrevista de Todd Callender em 30 de janeiro de 2022, no podcast de Elizabeth Livlech, chamado Truth for Health. Ele descreveu isso como uma caixa de morte. Então eu pesquisei e descobri que é um termo militar para estabelecer um espaço geográfico ou área tridimensional para um ataque militar por ar e por superfície, para matar as pessoas que estão nele, e então desmantelar esse tipo de estrutura e passar para a próxima campanha. E o que o DOD e a Organização Mundial da Saúde pretendem fazer, e já avançaram bastante, mas não atingiram completamente seus objetivos, é estabelecer o mundo inteiro como seu terreno geográfico, sua população-alvo como todas as pessoas do mundo, a duração de sua campanha como permanente e as armas que eles estão usando são, em primeiro lugar, informativas, ou seja, a parte da propaganda e a parte da censura. Número 2, psicológico, é o medo e o terrorismo, fazendo com que as pessoas tenham medo o tempo todo e precisem ouvir o governo. E a terceira peça são as armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, que são chamadas em sua campanha de produtos farmacêuticos, vacinas, mas na verdade são toxinas e patógenos. Então comecei, depois de ouvir a entrevista. Eu já estava me perguntando o que estava acontecendo, mas comecei a tentar descobrir algumas das coisas que Todd Callender falou na entrevista. E descobrir quais eram as estruturas legais e como elas foram criadas e quais eram os mecanismos de coerção financeira. Minha descoberta, que muitas outras pessoas descobriram de vários ângulos diferentes, foi que esse projeto vem acontecendo há séculos. Basicamente, são banqueiros centrais globalistas e muitas organizações relacionadas tentando obter controle total dos seres humanos por meio de programas bancários e militares. E eles intensificaram ainda mais a questão em 1913 com o Federal Reserve Act, e então intensificaram ainda mais o aspecto da saúde pública a partir das décadas de 1930 e 1940. Antes da década de 1960, eles faziam isso principalmente por meio de conflitos armados orquestrados, depressões financeiras e guerras que eram muito barulhentas, confusas e destrutivas para a infraestrutura. E isso dificulta que eles tenham negação plausível e impunidade legal pelo que estão fazendo. Então, em meados dos anos 60, eles se tornaram muito melhores em induzir suicídio e homicídio, ao rotular fraudulentamente venenos como medicamentos, vacinas ou profiláticos, e dizer às pessoas que se submeter a esse processo de envenenamento era seu dever cívico. E foi isso que vimos na Covid, com a abreviação de faça isso ou você vai matar sua avó. E a maneira pela qual o método farmacêutico é principalmente útil para eles é que a negação plausível é muito mais fácil e a impunidade legal é muito mais fácil. Eles podem atingir os mesmos objetivos de matar muitas pessoas sem que suas impressões digitais fiquem por toda parte. Analisei as cascatas de coerção, principalmente financeiras. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas começa no topo com o Banco de Compensações Internacionais e eles podem usar seu controle sobre o acesso de outros bancos centrais federais aos sistemas financeiros e depois chegar até os governos estaduais, governos nacionais, locais, municipais, distritos escolares, hospitais, tudo. Se você cumprir o que eles estão dizendo para você fazer em relação ao uso de máscara e testes, isolamento, tomar injeções, então você terá o acesso financeiro necessário para administrar seu negócio ou ter um emprego. E se você não obedecer, eles podem cortar seu acesso a esses serviços. E esse é um dos principais mecanismos pelos quais tudo isso foi realizado. Então, no lado legal, no meu site, eu rastreio isso mais para trás, mas vou começar em 1969, só para começar em algum lugar. Começando em algum lugar, o Congresso do Zizewa aprovou uma lei para estabelecer o Programa de Guerra Química e Biológica. E nessa lei, que é 50 USC,
Capítulo 32. Há termos-chave muito importantes, incluindo protetor, profilático e defensivo, que é como eles justificaram isso. Eles estavam usando essas palavras porque a comunidade internacional de pessoas comuns não inteligentes estava preocupada com armas biológicas e químicas e estava trabalhando em tratados internacionais para proibi-las. Então eles precisaram criar brechas, e as brechas que eles criaram não iriam fazer pesquisas biológicas e químicas, nem desenvolver armas, exceto para propósitos de proteção profiláticos ou defensivos. E essa é uma caracterização falsa, porque todos os produtos biologicamente ativos são intrinsecamente agressivos, tóxicos e letais. E é aí que surgem as disciplinas. Ou é isso que disciplinas como toxicologia, farmacocinética, genotoxicidade, interações medicamentosas, estão todas relacionadas ao fato de que tudo que entra no corpo humano ou em qualquer corpo vivo tem alguns efeitos, que podem ser tóxicos. Então foi assim que eles tentaram contornar isso. E então, a Plataforma Fundamental de Emergências de Saúde Pública surgiu em 1983, quando o Congresso aprovou a emenda à Lei do Serviço de Saúde Pública, que criou o Programa de Emergências de Saúde Pública sob a Lei de 1944, que originalmente criou o Serviço de Saúde Pública, que é um ramo das Forças Armadas. E também em 1983, o Congresso e Reagan criaram um fundo secreto de 30 milhões, e isso continuou. Agora tem um nome diferente do que tinha naquela época, mas ainda está sendo financiado recentemente, com o NDA e a Lei de Dotações Consolidadas, em dezembro de 2022. A outra coisa que eles fizeram nos anos 80 foi criar o Programa Nacional de Vacinas de 1986 e a Lei Nacional de Lesões Causadas por Vacinas Infantis. Foi essa lei que criou a isenção de responsabilidade para os fabricantes e encaminhou para isso qualquer pessoa que tenha sido ferida por uma vacina. Um programa de compensação diferente, que tem sido usado como modelo desde o início do programa de compensação por lesões por contramedidas. Então, a peça internacional, a pedra angular, é a Organização Mundial da Saúde, que não é uma organização de saúde. É uma organização militar por causa dessa fusão da qual estou falando. É uma espécie de braço militar do governo mundial que eles estão tentando estabelecer. E eles fizeram um conjunto de emendas aos regulamentos internacionais de saúde em 2005, que entraram em vigor em junho de 2007. Mas basicamente, o RSI, que atualmente está passando por outra rodada de emendas para piorá-lo, apelou aos governos nacionais para fortalecer suas próprias leis nacionais e financiar mais programas de vigilância, testes, detenção e quarentena, controle físico e tratamento forçado durante surtos internacionais de doenças transmissíveis. E o pretexto que eles usaram, porque eram os banqueiros que estavam fazendo isso, foi que eles precisavam proteger o comércio internacional de interrupções causadas por surtos de doenças. Mas a real intenção era estabelecer esses sistemas legais que transferem o governo soberano do Estado-nação para a Organização Mundial da Saúde, e o BIS, automaticamente quando uma emergência de saúde pública de interesse internacional é declarada. E o Congresso, os presidentes do ZSUA e o gabinete atenderam a essa demanda da Organização Mundial da Saúde. Então, 2 dos anos-chave foram 1997 e 98. Foi então que o Programa de Autorização de Uso Emergencial teve início. E quando eles transferiram o estoque de armas CBRN da classificação do DoD, eu acho para a classificação e controle do HHS, ou CDC, eram os mesmos produtos. Pelo que posso perceber, foi apenas uma mudança de nome e uma realocação deles. E sim, essa foi uma coisa de 2 etapas. Na época, o público ficou realmente chateado com o uso de vacinas não aprovadas contra antraz em tropas militares e os horríveis efeitos adversos que elas estavam causando. Então, o Congresso aprovou uma lei em novembro para revogar a autorização para testar ou usar produtos não aprovados em tropas militares. Mas 3 dias depois, em uma lei diferente, foi estabelecido que os mesmos programas poderiam ser realizados, mas a população-alvo seria expandida de apenas tropas militares para toda a população americana. Então, por volta de 2000 a 2002, aproveitando o impulso do 11 de setembro e dos ataques com antraz no Congresso, eles criaram novamente, por meio de estatutos, estruturas de gerenciamento de programas.
Eles fizeram isso por meio da Lei de Emergências e Ameaças à Saúde Pública de 2000, por meio da autorização de 2001 para uso de força militar, e as pessoas falavam sobre isso na época, foi interpretado como colocar o país em um estado permanente de guerra, a guerra global contra o terror, com todos os outros países do mundo. Portanto, não havia limitação geográfica. Não houve limitação de tempo. Não havia nenhum inimigo identificado além do terror. E por meio disso, acho que outras pessoas descobriram isso na época, e então isso meio que foi reprimido. Mas isso fez com que todos no mundo se tornassem possíveis combatentes ou alvos inimigos. Então foi essencialmente um ato secreto de lei marcial global do governo dos Estados. Então, no início dos anos 2000, também tivemos o Patriot Act, o Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act e o Homeland Security Act. E essas foram apenas mais uma fusão do DHS, do DOJ, do HHS, Departamento de Defesa e de todas as agências do gabinete. Então, desde então, de 2003 a 2009, houve muitas e muitas ordens executivas sobre essas coisas. Muito mais estatutos e dotações, muitos regulamentos de agências, relatórios de orientação que foram distribuídos às autoridades estaduais, locais e tribais e às autoridades policiais, para que soubessem que, em caso de emergência de saúde pública, eles estão subordinados ao Exército Federal. A FDA emitiu muitas orientações para documentos da indústria e as enviou para as empresas farmacêuticas, organizações acadêmicas e ONGs para informá-las sobre como a FDA iria lidar com produtos experimentais como vacinas, terapias genéticas, produtos biológicos. E eles fizeram mais testes como o SARS de 2003, o MERS de 2006 e o H1N1 de 2009. Isso nos leva à autoridade de outras transações. E isso foi revelado por meio da moção da Pfizer em abril de 2022 para rejeitar o caso da lei de falsas reivindicações da denunciante Brooke Jackson. Eles disseram que isso não era uma vacina, era um protótipo do DoD e que nunca fomos obrigados a fazer ensaios clínicos válidos. Nunca fomos obrigados a provar segurança ou eficácia a ninguém. Nunca precisamos obter autorização do FDA por meio de nenhuma orientação normal dos canais da indústria, porque era um protótipo. Em 4 de outubro de 2022, o governo do Zezeladela endossou essa visão e apresentou uma declaração de interesse e apoio à moção de rejeição, basicamente dizendo que os ensaios clínicos nunca foram materiais ou necessários para que o DoD pagasse os contratados pela produção e distribuição das armas biológicas, conhecidas como vacinas contra a Covid-19. E assim tudo isso se tornou visível de 2020 até o presente, quando o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde emitiu a emergência de saúde pública de interesse internacional no final de janeiro de 2020. E o secretário do HHS imediatamente acionou as estruturas domésticas por meio da determinação de que existe uma emergência de saúde pública, seguida por declarações da lei PrEP para contramedidas médicas, que são as armas. E então, o Congresso e os presidentes Trump e Biden aprovaram vários atos congressionais adicionais, financiando e reforçando a estrutura da Caixa de Destruição, e emitiram mais ordens executivas sob a Lei de Produção de Defesa, sob a Lei Stafford, sob a Lei de Emergências Nacionais, para desenvolver o programa. Basicamente, o que ele construiu foi um enorme fluxo de financiamento público e privado para pesquisa e uso de armas biológicas lideradas por militares, eliminado se alguém consentisse, reclassificando pessoas que poderiam estar potencialmente carregando uma doença como supostas ameaças à segurança nacional, para que você possa fazer o que quiser com elas, porque está em pé de guerra. E para proteger os produtos e armas da responsabilidade pelo produto, para proteger todas as pessoas envolvidas da responsabilidade criminal e civil, e para proteger os financiadores, desenvolvedores e reguladores do governo de processos criminais sob outras leis que estão em vigor, mas são de certa forma substituídas por esta estrutura para uso de armas biológicas, uso de armas químicas, terrorismo, coisas assim. Vejo isso como um projeto conjunto entre os ESUSA, Departamento de Defesa, um comitê coordenador disso, o processo criminal sob as outras leis que estão em vigor, mas que foram substituídas por esta estrutura para o uso de armas biológicas, uso de armas químicas, terrorismo, coisas assim. Eu vejo isso como um projeto conjunto entre o Departamento de Defesa dos ESUSA, um comitê de coordenação, o Federal Reserve, a Organização Mundial da Saúde, o Banco de Compensações Internacionais e as Nações Unidas. Mas a Organização Mundial da Saúde é como uma subsidiária da ONU. E há coisas que os globalistas não gostam.
Eles não gostam de constituições e estatutos. Eles não gostam das estruturas estatutárias conflitantes em torno do bioterrorismo, crimes de guerra, genocídio e tortura. Eles não gostam disso. Eles não gostam quando estados, províncias, condados e cidades aprovam suas próprias leis, protegendo o consentimento informado, protegendo as pessoas da segurança do consumidor. Na verdade, eles publicaram um relatório em outubro de 2022, com leis estaduais que limitam as proteções da saúde pública e são perigosas para a nossa saúde. E há um monte de coisas lá que os estados começaram a fazer e que os globalistas não gostam. Então, fazer mais dessas coisas, devolver o controle ao Estado, usar mais o artigo 10 da Constituição para recuperar a autoridade do Estado. Tudo isso é extremamente útil. E eu acho que vai quebrar. Acho que vai haver um ponto de inflexão e os processos criminais vão começar. E temos todas as evidências. E toda vez que eles tentam responder o que estamos falando, dizendo segurança nacional, eles reforçam que esse é o caminho certo a seguir. Eles estão fazendo isso. Cometem crimes de guerra.